Olá, boa tarde a todas e todos. Pedimos muitas desculpas pelo atraso, por causa de, como sempre, problemas técnicos e agradecemos muito a paciência de vocês. O meu nome é Ania, eu trabalho no Instituto Goethe São Paulo como diretora do Departamento de Informação. Eu agradeço muito a presença de todas e todos neste primeiro encontro do nosso ciclo de debates Agora e com Elas, Literatura e Sociedade na América do Sul, ciclo de 4 encontros com escritoras da América do Sul e da Alemanha. Este projeto é uma iniciativa dos Institutos Goethe da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Peru, como objetivo de reunir escritoras de diferentes países e iniciar diálogo sobre as conexões entre a literatura, o processo criativo da escrita e a sociedade. Hoje temos o nosso primeiro evento deste ciclo e falaremos sobre a relação entre literatura e violência, com a escritora argentina Camila Sosa Viada e a escritora brasileira Patrícia Mello, moderada pela escritora e jornalista brasileira Josélia Aguiar. Em nome do Instituto Goethe, gostaria de agradecer aos nossos parceiros, especialmente a Feira do Livro de Frankfurt, Leia Mulheres e as editoras Incompleta, Instância, Planeta e Todavia. Grande obrigada também, obviamente, vai para a nossa equipe do Instituto Goethe, em todos os países envolvidos, pela organização deste evento e dos outros encontros que ainda vamos ter em agosto, setembro e outubro. Temos o grande prazer e a grande honra de trabalhar nesta série de eventos com a escritora e jornalista Cláudia Pinheiro. A Cláudia assumiu a curadoria do nosso ciclo e agora estou muito feliz em anunciar a Cláudia, que está conosco para algumas palavras de abertura. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias al Instituto. Obrigada a todos. Obrigada ao Instituto Goethe de todos os países pela coordenação desse evento, especialmente a Ania, por ter me chamado. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui, uma alegria compartilhar esse encontro com escritoras tão admiradas. Só uma palavra que não está diretamente relacionada ao assunto é que esse projeto deveria ser dedicado a uma grande escritora e poeta argentina que acabou de falecer há 1 hora. E como a dor nos atravessa, muitas vezes, em todos os momentos, eu não posso deixar de falar deste momento, desse sentimento. E, bom, voltando ao assunto do nosso encontro, eu estou muito feliz com a presença das escritoras selecionadas para o dia de hoje. Quando a Ania me pediu para fazer uma seleção de escritoras para falar sobre sociedade e literatura, as que estão nesse ciclo são as escritoras que, ao meu ver, tinham muito a contribuir sobre esse assunto. Mas havia outras que não foram chamadas, claro, ou que não tinham disponibilidade de agenda, e o universo no qual eu escolhi essas escritoras era muito grande. Porque realmente há muitas escritoras hoje em dia escrevendo coisas extraordinárias relacionadas ao assunto deste debate. Então, o primeiro ponto era que escritoras escolher de todos os países, e por outro, eu tive o trabalho de pensar num assunto. Então, nós pensamos num objetivo inicial, que foi... Bom, embora esse evento tenha sido pensado como literatura e feminista, em algum momento a gente pensou que não vale a pena se restringir esse lugar. Há vários grandes temas que atravessam o feminismo, mas a ideia era que não fosse um evento para falar só sobre os assuntos interessantes para as mulheres. Não, queríamos falar de assuntos que fossem relevantes para todos. Por exemplo, mulheres e literatura, a escrita. Queríamos principalmente que essas cabeças pensantes tão importantes da literatura pensassem juntas, nós, elas, em assuntos transcendentes da nossa sociedade, que, claro, do ponto de vista das mentes das mulheres,
são pensados de um lugar diferente, daquela janela de onde nós sempre olhamos, esperando direitos, nem sempre tendo os nossos direitos respeitados. Desse lugar, nós pensamos, mas nós podemos falar de qualquer assunto, na verdade, qualquer assunto abordado dos lugares de poder que às vezes ocupamos. Por isso escolhemos esses 4 assuntos: violência, disrupção, terror e vida privada. Como a Ania falou, agora nós vamos escutar a Camila Souza Villada e a Patrícia Mello, juntamente com a Josélia Aguiar, que vai ser a moderadora dessa mesa e vai trazer perguntas pertinentes. Nós queríamos pensar como a violência nos atravessa, como se fala da violência, como a violência é calada, qual é o silêncio na literatura. Certamente vocês vão mandar perguntas relacionadas a outros assuntos interessantes. Depois, a gente vai ter outro evento falando da disrupção na literatura, que é também um ponto relevante. Talvez a gente vai falar de assuntos proibidos, de tópicos que talvez o leitor não esteja preparado para ouvir, para receber, e depois vamos falar de outro assunto, que é o terror, e como a literatura e o terror pode falar dos nossos países, para além da fidelidade histórica. Como as histórias dos nossos países podem ser contadas através da literatura de terror. E, por fim, no nosso último encontro da série, nós vamos falar da vida privada. E sempre pensando no âmbito político, o quanto há na política da vida privada de cada um de nós, e o quanto dessa vida é relacionada à sociedade em que vivemos. Eu tenho certeza que vai ser um encontro muito rico, porque as pessoas convidadas são ricas, são interessantes. E enquanto o mundo está pegando fogo e coisas que estão acontecendo, nós esperamos que sejam superadas, estamos rindo, chorando, morrendo e fazendo literatura, vivendo e fazendo literatura. É por isso que a gente está aqui, para pensar o mundo e poder continuar nos encontrando nas letras de cada uma de nós. Desejo muita sorte a todos vocês e que aproveitem muito esse primeiro painel. Eu vou ficar aqui com vocês, escutando, porque eu acho que vai ser brilhante. Obrigada. Olá. Olá. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos acompanhando de vários lugares, né? Como podemos já observar aqui, temos pessoas assistindo de vários lugares do mundo, né? Agradeço muito o convite ao Goethe, eu acho esse ciclo de extrema importância e de extrema felicidade de acontecer. Estou muito feliz e honrada de estar ao lado, né, da Camila e da Patrícia, duas autoras. A Patrícia já conhecia, admirava, a Camila acabo de conhecer e fiquei bastante encantada, né, com duas obras muito interessantes, e vamos ter a oportunidade de conhecer mais hoje o que elas pensam sobre literatura, como que elas criam seus projetos, né, como que elas chegam até os leitores, né. Eu quero, antes de tudo, deixar 2 avisos, convidar o público a fazer as perguntas, né, pelo chat do YouTube, tanto em português quanto em espanhol. Essas perguntas vão chegar até mim e eu vou poder encaminhá-las. E eu quero agradecer à equipe de interpretação em espanhol, a Camila Bogé e a Doris Obrer, e quero também agradecer às intérpretes de Libras, a Karen e a Sheila Gaio. Vou fazer uma breve apresentação das nossas duas autoras e depois eu vou começar as perguntas que vocês devem estar ansiosos. Camila Souza Villada, ela nasceu em La Falda, uma cidade pequena na Argentina, e desde criança escreve contos. Camila conta que o primeiro ato oficial de travestismo foi escrever. As suas personagens, todas escritas na primeira pessoa, eram mulheres. Na juventude se mudou para Córdoba, uma cidade grande, onde estudou comunicação e também teatro, e pôde conhecer e conviver com outras mulheres trans. De início se tornou conhecida e premiada como atriz e diretora, atuando nos palcos, no cinema e na televisão, e foi então que nos últimos anos passou também a publicar livros. Las Malas, publicado em 2019, é seu maior sucesso até agora, com prêmios e traduções em diversos países. Em língua portuguesa, ou seja, aqui no Brasil ele acaba de chegar, ele tem o título de O Parque das Irmãs Magníficas.
É um título muito convidativo, convido todo mundo a ler, que é belíssimo. Entre suas distinções, ela recebeu o prêmio Sor Juana Inés de la Cruz, concedido pela Feira Internacional do Livro de Guadalajara, e a de Camila também um importante prêmio francês, uma distinção para a atuação individual em grandes causas, que é o Grande Prêmio L'Héroïne. Em seus trabalhos, Camila alterna autobiografia e fábula e nos mostra a crueza da violência transfóbica, o medo e a solidão, mas também nos mostra lirismo, sonho, afetos e muita coragem. Agora eu apresento a Patrícia, um dos nomes mais destacados da literatura contemporânea brasileira. A Patrícia Mello surgiu numa época em que a paisagem da ficção era praticamente ocupada por homens. Ela teve uma primeira e bem-sucedida trajetória como roteirista no cinema e na TV, até que passou a publicar livros 25 anos atrás. Livros como O Matador, de 95, Inferno, de 2001, Ladrão de Cadáveres, de 2010, e Mulheres Empilhadas, esse o mais recente, de 2019, lhe garantiram prêmios no Brasil e no exterior, traduções numerosas e grande repercussão na imprensa. Ela venceu, por exemplo, o Jabuti no Brasil, o Dois Oceanos na França, e foi indicada ao Femina, também na França. E na Alemanha ela recebeu 2 vezes o Deutscher Krimi-Preis e também o Literaturpreis, concedido pela Feira do Livro de Frankfurt. Em suas histórias de crime, Patrícia, que é leitora de Dostoiévski, busca compreender, como ela já disse, a alma humana. E ao lidar com a morte em seus livros, ela abre caminho para tratar da vida, da finitude e das perdas. Eu vou já passar para as perguntas. Eu quero fazer de início uma pergunta que parece simples e que eu sei que é bastante difícil, né? Ela leva a muitas reflexões, a relembrar tudo que aconteceu e tudo que tem sido produzido. E a pergunta é: por que vocês escrevem? A Camila já disse que a escrita é um ato fundador, e a Patrícia já falou em entrevistas que a escrita é um modo de aprender sobre algo que ela ainda não conhece. Então, além de saber de vocês por que escrevem, eu também queria saber para quem vocês escrevem, né? Se vocês pensam em quem vai ler, né, os seus livros, né? Eu quero começar com a Camila, por ordem alfabética, e depois passar para a Patrícia. Bueno, en realidad es Bom, un acto muy egoísta, siempre de fato, é um ato muito egoísta. Eu sempre escrevo para mim mesma. relativamente reciente. Esse fato de ter leitores é uma questão muito recente. E, em verdade, eu não sei realmente por que eu escrevo. É inevitável, isso eu sei. Às vezes eu sinto que gostaria de não fazê-lo, porque é uma pulsão que, a miúde, eu preferiria não ter. Entanto, em outras ocasiões, sinto que é a única forma de existir que há no mundo, pelo menos para mim. Mas é um ato muito egoísta, muito solitário, que não envolve ninguém, a não ser a mim mesma. Isso tem a ver também com tua história pessoal, a tua história de trazer o que se passou em toda a sua vida e colocar isso em palavra. Sí, o Sim, no es relatar el hecho, ¿sabes? não é relatar fatos, é pegar uma coisa que ficou circulando, dando voltas, flutuando entre as palavras, e levá-lo para o futuro de uma outra forma. É como dizer, de alguma maneira, peneirar toda essa mistura de palavras, de linguagem. A linguagem e a escrita são a mesma coisa. Então, é de alguma forma pegar toda essa violência de existir, de ser trans na América Latina, de ser pobre na América Latina, de viver no lar violento e fazer que
tudo isso se torne uma outra coisa. É fazer ficção. Essa seria a explicação correta do que eu faço como escritora. Por outro lado, eu não posso negar de que eu estou tentando contar o que aconteceu comigo. É claro que é isso também. Perdona. Contar, relatar o que aconteceu comigo, mas também é verdade. A verdade é que eu ainda não consegui fazê-lo, eu ainda não encontrei a forma de fazê-lo. Perfeito, Camila. Patrícia, com você. Por que você escreve e para quem? Bom, boa tarde, boa noite a todos. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao Instituto Goethe por esse convite, agradecer a Camila. Eu estou, no momento, lendo o livro dela, que está sendo publicado no Brasil, com um prazer imenso. É uma ficção poderosa, é uma autora realmente de grande talento e estou me emocionando muito com o livro dela. Queria agradecer a Josélia, uma amiga querida, a quem admiro muito, uma amiga escritora querida, a quem admiro muito. Também a Cláudia Pinheiro, de quem eu sou fã. Enfim, é um prazer e uma honra enorme poder participar aqui desse encontro com vocês todas. Vargas Llosa, Obrigada. Vargas Llosa, um escritor que eu admiro muito, diz que a vida imaginada dos romances ela é muito melhor do que a vida vivida. Eu não acho que ela seja melhor, mas ela certamente nos obriga a pensar o que pode ser isso que a gente chama de mundo melhor, né? Escrever é criar uma hipótese, né? É uma forma de sonhar com uma possibilidade, né? Uma forma de também, né? Uma forma de resistir, é uma forma de viver. Eu sempre pergunto para mim mesma por que, afinal, às vezes em momentos assim bastante críticos de dificuldade da escritura, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me submetendo a isso? Porque muitas vezes é cruel o processo da escrita. E a resposta sempre vem da mesma forma. Eu acho que eu escrevo porque eu não consigo deixar de escrever. É um gesto de existência, um ato existencial. E eu acho que eu tenho duas vidas. Assim, eu acho que eu tenho a minha vida, a vida vivida, né? E a minha vida sonhadora, de escritora, né? que é a minha literatura. E agora, quanto aos leitores, eu acho muito interessante essa pergunta que a Josélia fez, né? Para quem que a gente escreve, né? Eu fui recentemente, depois dessa pandemia horrorosa, né? 1 ano e meio trancafiada em casa, sem sair para nada, saí uma vez por semana para ir ao supermercado. Bom, depois de 2 doses de vacina, eu finalmente aceitei o meu primeiro compromisso literário e fui para Leukerbad, que é um festival de literatura que já muito consagrado aqui na Suíça, e enfim, que tem também abrindo, né, depois dessa pandemia, ele ficou 2 edições ausentes do mercado, do mundo da literatura. Bom, eu cheguei lá, Leukerbad é uma cidade pequena e muito charmosa, os eventos são feitos praticamente em pequenos ambientes, pequenas tendas, onde você fala olhando para o olho do leitor, né? E aí você acaba o evento, o leitor vem falar, olha, eu li seu livro, eu acho isso, eu acho aquilo, que é uma experiência muito impressionante para um autor. Aí você sai na cidade, é uma cidade muito pequena, você vai no restaurante, está lá o leitor, comendo, e vem falar com você. Aí você vai no correio, está lá o leitor
postando o cartão postal dele, vem falar com você. O leitor, assim, está tão disponível, você é um paraíso para o escritor, né? Eu fiquei me controlando para não atacar o leitor, sabe? Porque o leitor é uma figura metafísica nas nossas vidas, né? A gente não sabe quem é o leitor, né? O leitor é uma incógnita para a gente. E, no fundo, o único leitor que a gente conhece é o leitor que nós somos, né? Então, isso remete um pouco ao que a Camila disse, né? Que a gente acaba escrevendo para a gente mesmo. Na verdade, eu não acho que a gente acaba escrevendo para a gente mesmo, a gente acaba escrevendo para o leitor que nós conhecemos, que somos nós mesmos. A violência ela está muito presente na obra de vocês duas, até por esse motivo vocês estão aqui conosco nesse primeiro dia do ciclo. E apesar desses projetos literários bastante distintos, né, tem esse ponto em comum, né, os processos criativos e os trabalhos são atravessados, né, pela violência. Tratar da violência é uma forma de pensar sobre si mesma e sobre o mundo. No caso da Camila, por tudo que ela assistiu, por tudo que ela teve de experiência, né? No caso da Patrícia, tudo que ela acompanha, provavelmente, das histórias de violência no Brasil. Então, a pergunta é se tratar da violência é uma forma de pensar sobre si mesmo e sobre o mundo. Camila. Bueno, me resulta, para serte sincera, no. Bem, honestamente, eu não penso na violência quando eu escrevo. O que acontece é que, é verdade, eu venho de uma região muito violenta, não apenas pelo fato de ser trans, mas também pela região da qual eu venho no meu país, pelo conservadorismo, pela violência das religiões e a violência econômica a qual foi submetida a minha família ao longo de muitas gerações. Assim, eu sou honesta. A Martel é uma diretora de cinema que eu gosto muito e ela diz que ela não consegue imaginar colocar a câmera de filmagem num local onde ela não possa estar. Ou seja, um local no qual ela não possa estar como pessoa, ela não pode colocar uma câmera e filmar uma cena. Então, no meu caso, eu não posso colocar nada que eu não tenha tocado, que eu não tenha vivenciado. E isso foi muito violento. Outras vezes foi prazeroso ou belo, mas ou belíssimo, mas em muitas ocasiões foi muito violento. Naturalmente, isso surge de mim, eu estou sendo honesta comigo mesma. O fato de dizer, não escrevo pensando no leitor, tem a ver com esta honestidade. Talvez se eu pensasse num outro e configurasse na minha mente o leitor que está me lendo nesse momento, não sei se eu seria tão honesta, não sei se seria capaz de pensar na honestidade. Essas histórias, elas vêm na hora de você escrever, Camila? Esses personagens, essas cenas de violência? No, son como asaltos. Olha, não, são uma espécie de assaltos que me acontecem, a roubos ao longo do dia, na verdade. Uma coisa que chega assim de repente, que me arranha, que me agarra e fica ali martelando na minha cabeça sem parar. Eu penso, até que de repente encontra uma forma de se traduzir nas palavras, na escrita. Mas é assim, são lapsos
de imagens, são lampejos visuais, é mais ou menos assim. Em algum momento você precisa parar, Camila, quando alguma coisa é muito forte e alguma lembrança ou alguma emoção é muito forte na hora que você está escrevendo, por conta desse trabalho com essas questões mais fortes? No, no. Não, pelo contrário, eu acho que o que eu faço como escritora é assim. Por exemplo, o prêmio que eu ganhei por escrever, o que significa? Me dá justamente essa sensação de que eu estou colocando o dedo na ferida, sabe? Eu estou fazendo isso, cavucando em alguma coisa que dói, que arde. Essa é a sensação que eu tenho, sabe? E essa é a sensação que eu busco, assim como o dependente químico busca numa sensação. É assim que acontece comigo. Isso acontece também quando eu atuo no teatro. É encontrar aquele momento em que dói, em que arde. É um pouco assim. Perfeito, obrigada. Agora, Patrícia, como que tratar de violência, né, te faz pensar ou sobre si mesmo ou sobre o mundo? Né? No caso do Brasil, muitas vezes, quando você publicava livros, essas perguntas, né, apareciam. E, de alguma maneira, isso vai sendo renovado em sua obra, né, até outros âmbitos da violência. Né? Como que você vê a presença da violência na tua trajetória e na tua obra? Você sabe, Josélia, que esses dias eu estava conversando com uma amiga escritora e ela me disse que ela tinha a sensação de que o meu projeto de vida era fazer uma espécie de cartografia da violência no Brasil. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu falei, sabe que faz sentido o que você está dizendo? E eu gosto muito de um professor um linguista e professor de psicologia, o Steve Pinker, que ele fala que a gente, na verdade, subestima a importância da violência na condição humana. Né? Ele diz que o nosso cérebro funciona como aquele adágio latino que diz: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Né? E eu acho que a violência ela é definitivamente um eixo da minha literatura, sem dúvida nenhuma. Talvez, eu não sei explicar porquê, mas talvez seja a minha forma de sublimar o meu ódio, a minha raiva diante da injustiça que a gente vive no Brasil. Né? E acho também que nós, né, como a Camila, que faz isso de tal forma, como ela descreveu, não intencional, mas é que quase que faz parte de uma vivência dela, né? Eu acho que todos nós que investigamos essa violência de uma forma objetiva ou não, eu acho que nós somos uma espécie de continuadores da tragédia grega, como disse o James Ellroy, o escritor. Eu acho que essa investigação ela tem uma conotação de tragédia grega, sabe? Com todos os elementos da tragédia grega. E eu não acho que, nesse sentido, a Mulheres Empilhadas é um ponto de virada na minha literatura. Eu acho que eu continuo na mesma temática, mas no Mulheres Empilhadas, diferentemente, em vez de olhar para o perpetrador dessa violência, eu decidi olhar para a vítima. E essa foi, na verdade, foi uma mudança de foco mais do que uma mudança de temática. A pergunta é: você já começou a fazer o próximo e ele de alguma maneira tem essa pegada do Mulheres Empilhadas, que é muito forte, maravilhoso, e todas as pessoas que eu conheci que estão lendo ficaram
pasmadas, assim, muito, muito forte. Como é que você já está pensando já no próximo? Ele segue essa mesma linha? Eu já estou acabando o livro novo, Josélia. Estou agora, na verdade, revisando o livro novo que eu devo publicar no ano que vem. E dessa vez eu vou focar muito em diversos tipos de violência, né, que é a violência do Estado, a violência policial, a violência racial. Eu vou falar sobre os sem-tetos no Brasil. Tem uma declaração sua sobre, numa entrevista, sobre a história do estupro ainda está para ser contada. De alguma maneira, você teve algum momento ideia também de tratar dessa questão extremamente grave, enfim, também tão relacionada, né, à mulher? Tem uma mulher que eu gosto muito, que é a Susan Brown Miller, que ela fala que, desde a pré-história, o estupro desempenhou uma função crucial, que é a de dominar as mulheres pelo medo, né? Quando eu digo que a história do estupro está para ser contada, é porque, na verdade, é a nossa história, é a história da mulher, né? Eu acho que a gente vê essa história da mulher em flashes, né? Em flashes como a narrativa da Camila, como a minha narrativa em Mulheres Empilhadas, e como também em muitos romances da Cláudia Pinheiro, mas a história do estupro, né, é a história da mulher que ainda não foi contada de forma cabal. Não, a gente participa dessa história, a gente dá a nossa contribuição, mas ela ainda não foi contada com toda a sua crueldade e violência. Obrigada, Patrícia. Camila, além de novelas, de romance, como chamamos aqui, você também escreve poesia, né? Você tem livro novo, lá no Via Alessandro, e também ensaio autobiográfico, que é El Viaje Inútil. E você manteve sua ligação com os palcos, né? Você ainda mantém esse laço com o teatro, né? Com o espetáculo, com a atuação. E você disse, eu me fiz num corpo de escritora. E eu penso aqui que seu próprio corpo de escritora é também matéria de investigação literária. Você transita, né, por essas diferentes linguagens, tendo o seu corpo como essa matéria de investigação. Eu queria que você falasse como é que é trabalhar com diferentes linguagens, tendo o seu corpo como eixo, né? Como que seu corpo se apresenta de modo tão artisticamente múltiplo, né? Como é que é ser essa artista múltipla, tendo esse eixo, o seu corpo? Bueno, tiene un poco que ver el hecho de que... Olha, tem a ver com o fato de que eu sou uma travesti formada, forjada, convocada nos anos 90, numa época em que o mundo era diferente, principalmente para nós. As travestis dessa época, a gente sabia se maquiar, a gente sabia se vestir, a gente sabia esconder imperfeições no corpo, a gente sabia colocar bem a voz, impostar a voz, a gente sabia se vestir para passar despercebida. A gente sabia também, bom, éramos grandes economistas, além disso, ladras também. Nós inventávamos histórias para os clientes, como sempre aconteceu, não é mesmo? Então tem um pouco dessa multiplicidade que eu acho que eu herdei das travestis da minha geração e as que me precederam. Agora o mundo mudou um pouco, eu acho, mas por muito tempo, por muitos anos, a minha atenção esteve voltada para o meu corpo, com tudo que pode ter de narcisista nisso, claro, mas com uma contemplação também muito cruel, muito crua,
em que não cabiam indulgências e sabendo que o meu corpo estava fazendo um trabalho, sabe? Você entende? Desde que eu nasci até agora e até o fim da minha vida, o meu corpo fez um trabalho de escrever, de atuar, como um treinamento constante, sem possibilidades de falha, durante muitos anos. E na pergunta que você fez antes, sobre isso de pensar que a gente sempre busca esse ponto, eu te falei que eu sempre procuro esse ponto de tocar o dedo na ferida, de conseguir expressar o máximo possível a minha dor, meu sentimento, minha emoção. E tanto no teatro, na escrita, na música, às vezes, só de vez em quando, também no amor, mas falando de todas essas áreas, é sempre para mim importante esse momento crucial em que eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa, como eu diria, eu não quero parecer aqui mística nem nada, mas é um pouco assim como se eu desse um grito e de repente Deus me escutasse, uma epifania, sabe? Qual é a diferença, né, para você de criar, no caso, uma literatura, a diferença de estar no palco? São emoções diferentes, são métodos criativos diferentes, há pontos em comum, são pessoas diferentes que aparecem em você mesmo? No, mira, Sabe que não? De fato, no meu livro, O Parque das Irmãs Magníficas, ele surgiu a partir de uma obra de teatro, de 2017, e ela aparecia no final da obra falando dos milagres. E essa história, eu pensei, tem muito dela para ser contado. Eu posso incrementar o personagem da Tia Encarna e a história, por exemplo, da criança, essa criança que aparece no parque. Aí o que eu fiz? Eu comecei a escrever a partir dessa obra de teatro. Mas assim como eu falava para você, olha, eu tenho uma imagem que era das travestis atravessando o Parque Sarmiento, indo atrás dessa criança. Eu tenho essas imagens também que aparecem para mim no teatro. E eu consigo ver essas imagens antes e eu vou trabalhando a história, vou deixando ela fermentar, decantar, até eu transformar numa coisa mais palpável. Então, os processos, eles são muito parecidos, na verdade. Perfeito. Eu tenho aqui já perguntas que estão chegando do público. Vou aqui abrir a primeira. A Lara Khaled, que escreveu em espanhol, ela pergunta o seguinte: vocês tiveram medo de sofrer mais violência por causa das obras, ou chegou um ponto em que simplesmente não podia deixar de compartilhar? Isso ainda as assusta? Como lidar com a questão? Então, a pergunta é se vocês, em algum momento, com os seus livros, tiveram medo, né? Ou se aconteceu algum episódio que deixou vocês assustadas de alguma maneira. Quem que pode responder primeiro? Patrícia quer responder primeiro? Você está sem o microfone. Olha, eu comecei a publicar meus livros na década de 90, quando o Brasil vivia uma democracia muito vigorosa, né? Tínhamos uma nova Constituição, né, de 1988, e, de uma certa forma, o impeachment do Collor foi uma espécie de demonstração de força e de vigor dessa nova Constituição e dessa nova República, que significava uma total liberdade de expressão, né? Então,
eu, durante todo esse início da minha carreira e até o momento que eu deixei o Brasil, que foi em 2016, que é exatamente o momento quando começa a haver uma certa tensão que depois vai virar uma tensão na liberdade de expressão e uma certa limitação dessa liberdade de expressão, eu tive, nesse período todo, eu tive a felicidade de poder escrever com total liberdade de expressão, sem jamais me sentir ameaçada, sem jamais me sentir pressionada, né? Eu acho que hoje a situação é muito mais difícil no Brasil, né? Eu acho que a gente vive um momento de restrição das liberdades individuais, eu acho que a gente vive uma erosão do processo democrático, nós temos um presidente fascista, um presidente genocida, há um ataque às liberdades individuais. Talvez hoje a minha vida no Brasil fosse diferente, mas eu tive a sorte de, no momento que eu estava vivendo no Brasil, ter total liberdade para escrever sobre o que eu quisesse sem ser minimamente atacada. Camila, você em algum momento teve receio de sofrer algum tipo de violência pelas obras que você estava criando? Aconteceu alguma coisa que te deixou preocupada? Ou esse receio aumentou ou de alguma maneira reduziu, né, conforme você também ficava mais conhecida, enfim, mais famosa? No sé cómo sería. Eu não sei como seria ter esta idade se eu não fosse conhecida. Agora eles não podem me prejudicar, não podem me fazer desaparecer. Eu falo demais, eu provoco muito. Apenas uma vez eu tive uma situação com uma obra de teatro que eu fazia em Buenos Aires, O Belo e o Diferente de Cocteau. A imagem dessa obra era uma foto minha, sem roupa, com uma faca na mão. E houve um movimento de censura que queria que tirassem essa foto, essa representação gráfica do teatro. Eu comecei a ter medo, eu lembro, porque começaram a surgir contas falsas nas redes com ameaças, mas assim como eu senti isso, também desapareceu. Isso não me paralisou. O que sim acredito que é saudável é sentirmos medo. Assim como no Brasil, vocês estão vivendo num momento muito perigoso politicamente, devido ao presidente que vocês têm, a gente, por assim dizer, levar em conta o medo é importante. Nós devemos saber quando podemos avançar e quando devemos dar um passo atrás, nos recolher para juntarmos forças. Bem, se há medo, se o medo existe, é porque alguma coisa está acontecendo. O medo não acontece porque sim. Camila, você tem falas muito fortes sobre o quanto há um risco para as mulheres trans, né? O mesmo risco de vida, né? O tempo todo há um risco de vida. E, ao mesmo tempo, há falas suas sobre o quanto isso tem, de alguma maneira, melhorado, no sentido de a sociedade compreende mais e há mais qualidade de vida sendo conquistada aos poucos, né? E que há maiores possibilidades de trabalho, de inserção social. Queria que você falasse um pouco sobre viver nesse limite do medo e, ao mesmo tempo, essa esperança, né, de que as coisas começam a ser mais compreendidas, há mais compreensão, inclusive do ponto de vista legal, da legislação, de poder mudar de nome e ter, do ponto de vista do Estado, né, reconhecimento e direitos adquiridos. Bueno, yo en primer lugar
lo que Em quiero decir... primeiro lugar, o que eu gostaria de dizer é que eu não acredito que a sociedade seja melhor. Acredito que persistem as mesmas violências. Elas apenas mudam de grupo. Às vezes somos nós, as travestis, às vezes são os negros, às vezes são os bolivianos, às vezes são os ciganos, outras vezes são os pobres. Ou seja, há um rodízio da violência que afeta diferentes grupos e, nesse sentido, a sociedade não mudou, continuam existindo as mesmas mesquinharias. No caso das travestis, especificamente, nós melhoramos, nos tornamos uma figura política, nós angariamos simpatia entre as pessoas. Este trabalho que nós desenvolvemos, cada uma de nós, pelo só fato de existirmos, demonstra que nós temos alma, que nós somos seres humanos. Finalmente, isto atingiu um ponto interessante na nossa história política e na nossa vida social. Eu quero destacar, mais uma vez, que ser travesti, que ser prostituta naqueles anos, ter medo era ter inteligência. Você não podia subir em qualquer carro e fazer qualquer coisa que o cliente desejasse nas condições dele. Veja como começou a adquirir um outro valor a palavra medo. E falando dos direitos adquiridos, etc., as travestis estamos sendo pacifistas demais. Talvez nós esteja nos faltando violência, porque nós estamos sendo submetidas a um genocídio. Nós aguardamos e aguardamos e aguardamos a sermos reconhecidas pela lei, e após que uma outra peça se movimente, que uma outra coisa aconteça conosco, que nós não conseguimos terminar o ensino médio, nós não temos uma moradia digna. Devemos ressignificar a palavra violência e falar por que nós, travestis, não estamos sendo mais veementes no nosso desespero. E porque é um conta-gotas dos dias que vão indo um a um e nós ainda não temos conseguido ressarcimento para os que têm mais de 40 anos, um ressarcimento econômico e tantas outras coisas, uma compensação. Eu não vou fazer militância, eu estava falando apenas de literatura, mas eu acredito que, junto com essa questão, é muito interessante pensarmos em por que perdemos essa capacidade de reação aberta diante de certas injustiças. Perfeito, obrigada, Camila. Eu tenho uma pergunta para a Patrícia, que ainda tem a ver com a questão de ser escritora, perceber violências, nesse caso, violências sutis. Eu comentei na apresentação que você começa, quando você estreia, né, você está uma das poucas mulheres numa paisagem de muitos homens autores, né, e você consegue um lugar de prestígio, de estar entre best-sellers, homens também. Nessa sua trajetória de escritora, e penso aqui, sobretudo no caso brasileiro, você percebia violências sutis com relação ao fato de você ser uma escritora mulher? Tem alguma coisa que fica na tua lembrança de microviolências, né, ou sutilezas, né, que acabam nos mostrando que há um tratamento diferente, né, em relação à mulher escritora ou ao homem escritor? Quando eu publiquei meu primeiro romance, o Aquatofano, em 94, no início da década de 90, a realidade era bem diferente, né? As editoras ainda publicavam muito poucos autores jovens, né? E muito poucos autores nacionais, né? E foi o começo ali. Depois disso, o mercado editorial mudou muito, mas era um mercado evidentemente dominado por homens.
E eu sempre conto essa história porque eu acho ela muito emblemática. E eu tinha acabado de lançar o Aquatofana, e na época um grande jornalista que eu admiro muitíssimo, que é o Paulo Francis, ele tinha uma coluna no Globo e no Estado de São Paulo, ele escreveu no artigo dele comentários maravilhosos sobre o Aquatofana, dizendo que ele tinha lido, que ele tinha gostado muito e tal. Bom, e aí ele estava no Brasil, ele morava em Nova York, estava no Brasil, era comemoração de 10 anos da Companhia das Letras, que era a editora que publicou o Aquatofana, e o meu editor falou, olha, o Paulo Francis está aqui, ele quer te conhecer. Era assim, uma celebração dos 10 anos da Companhia das Letras. E eu, muito jovem, muito tímida, fui falar com o Paulo Francis, fui apresentada para ele, ele olhou para mim com aquele jeito dele, assim, todo assim, falou assim, Patrícia Mello, a sua literatura não condiz com a sua imagem. E na época, na verdade, o que ele quis dizer para mim era que ele esperava um homem depois de ler meu livro, entendeu? Ele não esperava que o livro fosse escrito por uma mulher, porque tratava uma temática da violência, porque tratava de uma temática que era do domínio masculino, né? E assim era o mercado editorial no início dos anos 90. Havia poucas mulheres, havia um olhar enviesado para as mulheres que estavam chegando, né? Eu me sinto um pouco pioneira, porque o que eu me lembro é de que eu ter que vestir uma certa carapaça para enfrentar essa dureza, sabe? Não era fácil, sabe? Era um mundo de homens. E isso de uma certa forma, me masculinizou muito nisso, sabe? Para poder me defender e poder me colocar e poder dizer o que eu queria dizer, eu tinha que ser muito dura. E, bom, mas o mercado editorial mudou muito. Hoje, nós, mulheres, estamos aí, entendeu? Mostrando o nosso poder e é uma outra realidade onde há muito mais liberdade, muito mais aceitação e, sobretudo, muito mais curiosidade sobre a nossa ficção. Obrigada, Patrícia. Tem mais perguntas aqui do público. Tem uma pergunta para a Camila, feita pela Amara Moira, escritora travesti, que é maravilhosa, muito querida. Ela escreve assim, Camila, em Las Malas, você faz uso de várias expressões só conhecidas pela comunidade travesti. No Brasil, nós temos aqui um dialeto travesti chamado pajubá. Essas expressões próprias, né, dessa comunidade travesti, aqui no Brasil, essa linguagem é chamada pajubá, é um vocabulário específico. E ela pergunta se na Argentina há algo assim, consolidado, ou seja, expressões, vocabulário, enfim, que são da comunidade. Claro, el carrilche. Claro, o carrilche. Carrilche é o nome do nosso dialeto, e nasceu principalmente para a gente poder falar nas prisões, para elas poderem se comunicar entre elas nas prisões. É super difícil, porque além disso, é difícil de entender. Eu não consigo entender completamente, salvo essas expressões, algumas expressões muito pontuais, que já transcenderam as fronteiras do mundo travesti, já ganharam o mundo. Aproveitando a pergunta da Amara, Camila, eu queria te perguntar sobre essa dimensão lúdica, onírica até, e alguns chamam até de realismo mágico que há nas tuas histórias, ou seja, ao mesmo tempo em que há crueza, que há cenas fortes, há também muito lirismo, né? Há passagens muito poéticas, personagens
que são, de alguma maneira, do âmbito da fantasia também, né, que tem elementos do fantástico. E eu queria saber como é que você equilibra isso. É também uma pergunta que chegou, essa pergunta também chegou pelo Leia Mulheres, daqui a pouco eu falo mais sobre o Leia Mulheres, que é também um dos apoiadores do evento. Como que você equilibra ou introduz, né, numa história, né, de dureza, enfim, essas passagens extremamente líricas e do âmbito da fantasia. Bueno, en verdad... Olha, na verdade não é um equilíbrio. Eu acho que o que existe, na verdade, principalmente no Parque das Irmãs Magníficas, é um mundo. E começa com o protagonista, que tem 178 anos, e depois aparecem todos os outros personagens que contam os anos em números específicos. As histórias têm centenas de anos. Olha, ao contrário, eu nunca pensei no realismo. Para mim, eu sempre pensei na fantasia, quase ficção científica. O romance, publicado depois do Parque das Irmãs Magníficas, apesar de não ter nenhum elemento, digamos, mágico, ou seja, não há nenhuma mulher que se transforma em pássaro, nada disso, continua sendo um mundo irreal, mas só porque a protagonista, que é trans, tem uma vida maravilhosa. E ainda tem tempo para ter todas as suas fantasias, as suas elucubrações, suas ruminações existenciais. Mas, veja, é um mundo que, na verdade, não existe. Que literaturas fizeram sua cabeça? Que literaturas formaram você? Eu penso aqui autores, autoras, realismo mágico, enfim, o que você leu e, de alguma maneira, você sente que são influências ou leituras que foram marcantes? Bueno, eu sempre me inclinei pela leitura de mulheres, sempre, desde que eu comecei a ler. Desde que eu comecei a tomar decisões, principalmente em relação a que livros eu poderia comprar, ou que livros eu poderia pegar emprestados. Olha, eu acho que a influência, ou talvez... a maior influência é Marguerite Duras. Depois de ler essa autora, foi marcante. Eu comecei a lê-la depois de 21 anos, quando eu comecei a estudar teatro. Eu acho que ela é a grande influência na minha obra. E, claro, todas as outras que eu li depois, mas ela, sem dúvida, a Marguerite Duras é a minha grande influência. Perfeito. Eu vou fazer a mesma pergunta para a Patrícia. Você já comentou do Dostoiévski, você já comentou de outros autores, o Stevenson também, que enfim, também te influenciou a fazer um livro, né, uma novela. Queria que você comentasse dessas suas influências literárias. Olha, essa questão das influências literárias eu acho muito interessante, porque para mim elas nunca foram fixas. Elas são mutáveis de acordo com o que eu estou interessada, no que eu estou interessada em escrever. Mas eu lembro que, no início da minha carreira, sem dúvida, Dostoiévski e Camus foram escritores importantes, porque eles me ensinaram algo sobre construção de personagens, sobre a densidade dos personagens. Então, eu ficava muito encantada com os personagens que eu conhecia nos livros deles. Mas isso muda, sabe? Hoje são outros escritores que me influenciam e há 5 anos atrás eu sou muito influenciável, sabe? Eu sou tanto que quando eu estou escrevendo um romance eu paro de ler, eu não leio ninguém porque eu sou muito permeável. Então por exemplo, nesse momento, eu estou lendo muitos contos da Alice Munro,
eu acabei de escrever um romance, porque se eu estivesse escrevendo eu não poderia ler, mas eu estou lendo quase toda a obra dela. E estou encantada com a maneira como ela transita da ação para o pensamento e volta para a ação. Sabe, eu acho que quando você é um escritor, é muito difícil você ler um romance deixando de ser escritor. Você está sempre aprendendo, sabe? E todo escritor pode ser um professor para você. Então, eu não tenho mais essa coisa de o meu escritor, o meu grande mestre. Não tenho mais isso. Muitos escritores são meus mestres e ainda hoje, e eu tento manter a humildade para estar sempre aprendendo com eles. Quero continuar com você e perguntar sobre o humor na tua obra, né? É uma obra que trata da violência em muitos aspectos, mas sempre se percebeu, né, desde que você estreou e em várias obras, esse humor, seja nos diálogos, seja nas situações, enfim, tem qualquer coisa na sua maneira de narrar que não dispensa o humor. Quero também te perguntar sobre isso, sobre a presença do humor na tua literatura, e penso aqui que isso tem a ver com também leituras que você goste de humor, enfim, de autores que tenham esse olhar. Sabe, eu acho que o humor tem a ver comigo, né? Com a minha personalidade. Eu sou uma pessoa, eu tenho um senso de humor muito apurado e faz parte assim da minha maneira até de enxergar, de observar o mundo, e é natural que eu carregue ele para a minha literatura. Agora, tem mais coisas que isso. Eu acho que eu lembro do Coetzee dizendo, olha, um escritor tem que sentar para escrever tomando cuidado de atrapalhar o menos possível os personagens dele. E eu acho que é verdade, porque os personagens eles acabam ganhando uma certa autonomia enquanto você escreve, entendeu? Eles vão se colocando para o autor e eles vão fazendo demandas, sabe? Por exemplo, no caso específico do Mulheres Empilhadas, né? Eu tinha ali uma demanda muito clara da protagonista que tinha a ver com o desejo de vingança dela. Era uma mulher que ficava ali assistindo nos tribunais casos de feminicídios incontáveis e de uma crueldade, e ela tinha um desejo de vingança, uma vontade de sair matando esses homens, só que ela era uma heroína, ela não pode sair matando homens, ela não pode falar a mesma linguagem bestial dos homens, ela tinha que falar uma linguagem superior. E eu lembro que eu não sabia muito como é que eu vou lidar com esse desejo dela, né, de matar esses homens. E eu lembrei da lenda das Icamiabas, que é comentada no Mário de Andrade, né, no Macunaíma. E eu fui atrás dessa lenda. E essa é muito interessante, porque na verdade, ela tem a ver com o mito fundador da própria Amazônia, né? 1550, mais ou menos, um conquistador espanhol, que era o Francisco Orellana, ali viajando pelos Andes, né, em busca do ouro. Enquanto ele estava navegando pelo rio, ele escreveu no diário dele que ele foi atacado por uma tribo de índias guerreiras que eram extremamente hábeis e muito fortes, viviam só entre elas, não admitiam a permanência de homens dentro das comunidades. Esses homens só podiam entrar nessas comunidades para fins reprodutivos e depois eram mandados embora. Então, inclusive, se o filho era homem, era mandado embora junto com o pai, entendeu? E aí eu fiquei muito fascinada, porque eu soube que até o rei Carlos I, quando ele soube dessa história, contado pelo Francisco Orellana, ele batizou o rio de Rio Amazonas, inspirado nas Amazonas gregas, né? E eu falei, olha aí, é aqui que eu posso entrar
com esse mundo, é aqui que eu posso resolver esse desejo, é aqui que eu posso sublimar esse desejo de vingança dela. Então, é uma narrativa onírica, com muito humor, onde ela, com esse grupo de guerreiras e camiabas, vai atrás desses homens que matam mulheres e faz o diabo com esses homens. Elas levam esses homens para florestas e torturam esses homens e cortam esses homens, comem esses homens, e tudo num plano humorístico e crítico, evidentemente, mas isso partiu muito de uma exigência, de uma demanda do personagem. Então, eu acho que é um recurso que a gente, como todos os outros recursos estilísticos que um autor pode usar, ele tem muito a ver com as demandas dos personagens, da própria história, da própria narrativa, mas, sobretudo, tem a ver também com essa minha própria maneira de observar o mundo que passa pelo humor, né? O humor é um filtro crítico, né? E muito presente na minha maneira de ser e, evidentemente, na minha literatura. Eu tinha desligado para não dar eco. Eu tenho mais uma pergunta aqui do público que chegou. Essa pergunta é para as duas. É o José Luiz Oliveira Bombonati, ele escreveu em português, e ele lembra aqui que a violência contra as mulheres piorou na pandemia, os números estão todos mostrando isso, né? E para piorar, um governo que estimula o machismo, enfim. E muitas dessas mulheres são chefes de família, né? E aí ele pensa, né, aqui nesse paralelo entre a doença, a peste e o Estado, né? Como vocês têm acompanhado essas notícias? Camila, imagino que talvez esses números sejam, infelizmente, os mesmos. Como você tem acompanhado essa relação, pandemia, né, e aumento de violência contra as mulheres, né, e como que você também acompanha essas notícias no seu dia a dia? Bueno, aquí sucede lo mismo, ha aumentado. Aqui é igual. Houve um enorme aumento de denúncias de violência contra a mulher. Muitas mulheres ligam para o Disque Denúncia, para a polícia. Olha só, na semana passada mataram 2 meninas trans em delegacias. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, como foi. A gente sabe que tem um menino trans desaparecido há 4 meses, em pleno período democrático. E assim, vamos vendo as violências se perpetuarem, principalmente para as trabalhadoras sexuais, as travestis, que estão desamparadas, trabalhando sozinhas, à noite. Todas essas violências continuam acontecendo. Essas mulheres são presas, elas, cobram dinheiro dessas mulheres para não serem presas. Isso continua acontecendo em todos os lugares, acontece constantemente. O que surpreende é o silêncio que existe em torno disso, principalmente o silêncio político que há frente a essas mortes, e principalmente diante desse desaparecimento desse menino trans há 4 meses aproximadamente. A gente achava que ia sair melhor disso. A gente falava disso quando a pandemia começou. Vocês se lembram? Que a gente ia sair melhor disso? Mas eu acho que o terror continua, não é mesmo? Sim, a expectativa é que aprenderíamos alguma coisa na pandemia. Não tem sido isso, não é? Não temos aprendido, nós continuamos os mesmos de alguma maneira. Claro, e os que não se han muerto. Sim, e aqueles que não morreram devido ao vírus continuam sendo iguais, com o mesmo desejo. Há uma coisa, naturalmente, que um elemento que foi exacerbado através da mídia, mas também através das redes sociais, que tem a ver com ter virgens
que podem ser oferecidas como sacrifício. Às vezes é uma atriz, outro dia é uma modelo, outro dia é uma política, outro dia é um influencer. Então, assim, esse costume persiste sob outros veículos ou outros meios, mas continuam sacrificando mulheres travestis, homossexuais. Vejam o que aconteceu na Espanha com o assassinato, né, de Samuel. Nós temos um problema maior, porque agora não é apenas a mídia, mas as redes sociais também. Perfeito. Patrícia, você vive fora do Brasil, mas entendo que você acompanha as notícias. Como é que essas notícias sobre o Brasil chegam, como você acompanha todos os dias, enfim, o quanto isso também continua bastante presente no que você escreve? A pandemia, de alguma maneira, te fez ficar mais atenta ao que está acontecendo no Brasil, ou mesmo à situação política brasileira? Bom, eu vivo completamente conectada com o Brasil. O que aconteceu na pandemia é que a gente esperava que houvesse um menor, quando eu digo a gente, né, eu me incluo até nessas pessoas que pensam sobre a questão da violência, mas que imaginavam que fosse ter um menor número de feminicídios, porque o feminicídio geralmente ocorre quando a mulher decide deixar uma relação abusiva, né? No caso da pandemia, ela está trancando essa mulher com o carrasco, né? Ela está ali naquele terrorismo matrimonial sem saída. E o que para o agressor é uma realidade muito confortável, porque ele continua agredindo, continua dominando aquela mulher, e então o que se acreditava era que haveria um menor número de feminicídios e o maior índice de violência doméstica. Mas quando a gente começa a ver os dados, a gente vê que não é bem assim, né? Por exemplo, e não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Por exemplo, na Espanha. A Espanha, ela tinha um caso de feminicídio antes da pandemia por semana. Agora ela tem um caso de feminicídio a cada 3 dias, né? Na Itália aumentou, na França aumentou, e o que aumentou, sobretudo, foram esses números os serviços de hotlines, que são esses serviços que atendem pedidos de socorro, né? Então, isso aumentou enormemente, assim, na Bélgica aumentou 58%, no Brasil, eu vi esses dias a Samira Bueno, do Núcleo de Estudos da Violência, dizendo, numa entrevista, que aumentou tremendamente também. Então, eu acho que houve o aumento das duas coisas, da violência doméstica e também o aumento do número de feminicídios. Então, a pandemia agravou terrivelmente. Eu acho que nós já vivíamos uma pandemia, que era essa matança a mulheres, né? Que no Brasil tem índices inaceitáveis, né? O Brasil é o 5º país no ranking dos países mais afetados pelo feminicídio, né? Nós temos 3 mulheres mortas por dia no Brasil, uma mulher, nós temos um estupro a cada 8 minutos no Brasil. Esses dados são dados pouco confiáveis, né? Porque, na verdade, a gente não... nem todos esses crimes são registrados como feminicídios, nem todos os estupros são denunciados. Então, a gente trabalha sempre com números muito imprecisos, né? A realidade é muito pior do que a gente imagina. Então, nós já vivíamos uma pandemia de feminicídio anterior à pandemia. Então, com a pandemia, a gente passou a viver uma pandemia dentro de uma pandemia e agravada, né? Porque a vítima ficou ali enclausurada, né? E sob domínio, sem muitas vezes nem condição de pedir socorro, né? E eu acho, Josélia, que essa situação vai piorar muito, porque quando acabar a pandemia e a gente voltar à normalidade, essas mulheres que estão vivendo hoje um terror matrimonial vão querer se separar, né? Vão sair de casa, e aí muitas serão mortas.
pelo seu desejo de liberdade. Camila e Patrícia, estamos perto do nosso encerramento. Eu queria comentar que várias pessoas escrevendo, pedindo dicas, sugestões de livros. Antes, eu queria dizer que o Leia Mulheres, que é um projeto voluntário com clubes de leitura espalhados em cerca de 120 cidades de todo o Brasil, além de Portugal, Suíça e Alemanha. Eu tenho que dar um testemunho de que, depois que as meninas do Leia Mulheres começaram a fazer os clubes de leitura, muito mais mulheres autoras foram lidas no Brasil, e muitas leitoras mulheres têm se formado em torno desses clubes de leitura. Elas estão muito presentes, elas estão aqui acompanhando. Elas pedem, por exemplo, para a Camila, sugestão de autoras argentinas. Eu queria também mencionar, antes de passar a palavra para vocês, outras pessoas aqui comentando, a Caroline Alves perguntando livros específicos, tanto para a Patrícia quanto para a Camila, livros específicos sobre violência. A Suzana Chevalier pergunta para a Camila onde que ela pode comprar em Córdoba o teu livro, né? As malas, né? Enfim, muitas perguntas aqui sobre dicas de leitura, né? Sugestões de nomes de autoras. Queria que vocês ficassem à vontade também para comentar sobre sugestões. Camila, pode começar. Bueno, se Autoras puede que podem ser conseguir, lidas. Las Malas se puede conseguir en cualquier librería del O livro O Parque das Irmãs Magníficas, vocês podem comprá-lo numa livraria, em qualquer livraria. Eu sempre compro os livros na Rubem Livros. Aqui na Argentina, nós temos Dolores Reis, que é a minha amiga pessoal. Eu me sinto muito orgulhosa da seu romance Come Terras, é fantástico. É uma adolescente que come terra. Dessa forma, ela descobre como os crimes foram perpetuados de mulheres que estão desaparecidas. Eu vou esquecer Selva Almada, Gabriela Cabeçon Câmaras, Cláudia Pinheiro, Mariana Henriques, Tamara Tenenbaum, Amanda Schweblin, todas elas estão sendo muito lidas, estão recebendo muitíssimos prêmios, estão sendo traduzidos a muitas línguas. E eu sempre recomendo a Cláudia Rodrigues, que é uma travesti chilena. Eu acho que é a melhor escritora viva aqui neste momento. É difícil conseguir os livros dela, porque ela mesma edita os seus próprios livros, mas procurem na internet Cláudia Rodrigues. Vocês vão achar maravilhas sobre essa mulher que certamente eu considero é a melhor de todas. Obrigada, Camila. E Patrícia, quer sugerir para as leitoras e leitores que estão acompanhando a gente novos nomes que você tem? Você comentou já alguns autores e livros já nessa conversa. Bom, primeiro o livro da Camila, que é maravilhoso. Camila Souza Viada, que é maravilhoso. Uma narrativa fortíssima, e eu estou muito impressionada, muito tomada pela narrativa dela, pela personagem dela, e eu me sinto até que eu tenho aquela ilusão de que eu conheço muito a Camila porque eu li o livro dela, mas é um livro fantástico. Selva Almada, Garotas Mortas, é uma narrativa sensacional sobre feminicídio. Tatiana Salem Levi, que acabou de lançar um livro sensacional chamado Vista Chinesa, em que ela fala sobre estupro e violência contra a mulher, de uma maneira... Tatiana é uma escritora maravilhosa, domina a linguagem de uma maneira poderosa. O livro é realmente um furacão, você lê e fica tomado pela narrativa da Tatiana. E também Temporada de Furacões, da Fernanda Milcor. Fiquei muito impressionada com ela, uma das escritoras. E, claro, as clássicas, como a Cláudia Pinheiro, que é uma das nossas estrelas, né, da literatura.
Eu acho que o leitor aí, o que não falta é bons títulos para ler. Obrigada, Patrícia. Estamos a 3 minutos de encerrar. Queria primeiro perguntar a vocês se querem fazer algum aviso, algum anúncio, algum convite, fazer alguma mensagem final. Começo com Camila, para se despedir. Ay, no, pero sí me gustaría pedir que nos eduquemos un Eu poco más. gostaria que nós pudéssemos nos educar mais em relação à perda. Patrícia? Não, eu gostaria de agradecer você, Josélia, Camila, Cláudia, todo o pessoal do Instituto Goethe. Foi barato a gente poder nos encontrar e falar sobre questões tão importantes. E agradecer e mandar um beijo para todas vocês. Obrigada a todas e todos que estiveram, pelo que eu vi aqui, são, nesse momento, mais de 150 pessoas, Posso falar mais uma Brasil... coisa? Sim, pode falar, Patrícia. Sim. Zé Luiz Bobonati, um beijo grande para você, sinto saudade de você. Perfeito. Mais de 150 pessoas da China, Alemanha, Brasil, Argentina nos assistindo. Foi uma conversa muito importante, muito especial. O primeiro dia desse ciclo extremamente forte e que vai continuar. Esse é o primeiro dia, nós temos ainda o dia 21 de agosto, Rupturas e Literatura, e depois temos outros dias, até setembro, outubro. Acompanhe nas páginas do Instituto Goethe toda a programação, acompanhe nas redes sociais, e eu agradeço muito, Cláudia, Camila, Patrícia. Até mais. Obrigada!